Graça e paz, em nome de Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, e de Yod-He, Vav-He, o Pai, Deus de todos. Agradecemos a cada um de vocês por estar acompanhando nossos estudos, compartilhando e aprendendo. Como nós estamos aprendendo aqui sobre Hebreus, hoje nós vamos estar falando sobre o capítulo 9. Até que enfim chegou. O capítulo 9, o que eu mais gosto, no meu ponto de vista, é o ápice da carta de Hebreus, onde o escritor consegue trazer toda a informação e importância de Jesus como sendo aquele que vem para ser a realidade de coisas que eram praticadas no passado como sombra. E hoje nós vamos aprender as realidades. Tudo tem a ver com o nosso Salvador, Mashiach. O Hebreus capítulo 9, ele é um livro que nos desperta a fé, como também ele nos dá a esperança. No final do livro vocês vão ver como que é maravilhoso as palavras do capítulo 9. Ele trata sobre coisas do passado, da velha aliança, e nos mostra à luz o que estas coisas representam. Embora ele não entra e revela tudo, tem coisas que a gente vai precisar entender por nós mesmos. Então ele não revela tudo, ele deixa um pouco deste segredo sagrado para cada um de nós desvendar com os nossos corações. Hoje então vamos falar sobre a Arca da Aliança, vamos falar sobre o templo, vamos falar sobre as coisas que se faziam, os sacrifícios, e como tudo isso aponta para a realidade que é Mashiach. E nós, nossas vidas, como que tudo isso está ligado? Vamos então pegar nossas Bíblias, Hebreus capítulo 9, aqui eu estou com o livro de Hebreus, capítulo 9, em várias Bíblias diferentes, como vocês podem perceber aqui. E aqui, né, estou com a Bíblia Aramais, ok? Aramais. E aí nós vamos fazer a leitura do capítulo 9, tá? Em várias Bíblias diferentes. Vamos começar então a fazer a leitura. Espero que este seja um estudo que mude sua vida, tá bom? Para as coisas de Deus. Venha comigo nesta 1 hora e pouquinho, nesse estudo maravilhoso. Ora, a primeira aliança, olha aqui, primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Vou ler aqui, ó. A primeira aliança tinha regras para adoração, bem como um santuário terreno. Então, a primeira aliança, ela é regida por regras de adoração, ou seja, as pessoas, elas precisavam seguir estas regras para adorar a Deus. Elas não podiam inventar suas próprias formas de adoração. Era bem descrito como devia ser a adoração, aonde deveria ser feito os sacrifícios, quem deveria sacrificar, quando sacrificar, né? Como sacrificar. Então, a primeira aliança, ela é totalmente baseada em regra. Temos ali, vamos dizer assim, a receitinha de bolo. Tem que seguir dessa forma, tem que fazer dessa forma. Se fizesse de outra forma, era encarado como sacrifício ilegítimo. Então não podia sair daquelas regras especificadas pela lei, pela Torá. Então o escritor aqui está mencionando para nós, que ele vai fazer um paralelo depois, que havia regras bem estabelecidas. Daí ele fala também que além dessas regras, bem como um santuário, havia regras
e havia um santuário terreno. Porque a adoração de Deus, ela tinha que ser tangível, visível, palpável para as pessoas. As pessoas, elas tinham que se orientar por algo que elas observassem. Então, Deus, ele se preocupou em ordenar a Moisés, por meio do seu anjo Malaquiá, que é o próprio Yeshua HaMashiach, a palavra de Deus. E lá no Monte Sinai, quando ele foi feito aquela primeira aliança com o povo, e Moisés foi o intercessor, mediador da aliança, nós observamos ali que essa aliança era regida por regras. E foi recebido, né, por Moisés no monte toda a arquitetura do projeto que haveria de ter do santuário do Deus Altíssimo. Então o santuário ele não podia ser feito assim da forma em que Moisés queria, que eu vou pintar as portas, nem tinha porta, né, a cortina. Eu vou pintar a cortina de verde, eu acho que o teto eu vou pintar de amarelo, e aí eu vou usar telebrasilite, né? É mais ou menos uma ilustração, viu, gente? Não é isso, não podia. Ah, eu quero usar um tapete, né, para mim entrar como sacerdote, e aí eu quero que tenha isso e aquilo outro. Não tem nada disso. Não era como o homem queria. O sacerdócio deveria ser como Deus queria. Ok? O santuário, ele tinha um padrão. Esse padrão foi observado nos céus. Moisés, ao receber esta visão, ele percebeu exatamente todos os detalhes. Ele recebeu uma planta e ele tinha que segui-la. Então, aqui estamos percebendo que a adoração ela estava atrelado a um lugar, ok? A adoração dos primeiros adoradores da antiga aliança, elas estavam atreladas a um lugar, e este lugar era móvel, ou seja, eles desmontavam e montavam. Podia andar para todos os lados, a tenda era móvel, porque o povo estava se locomovendo. Então, a ideia de ter um lugar fixo, só do fato dele ser móvel, já mostra que o importante era a sua simbologia, ok? Porque ele também ia junto com o povo, ia desmontado e, né, depois era amontado em outro lugar. O que nós aprendemos disso? Aprendemos que Deus, ele nos orienta como adorá-lo. E ele nos ensina por meio de coisas visíveis, para podermos entender, porque nós vimos, nós compreendemos. Mas para nós é difícil, porque a gente não sabe muito bem, a maioria de nós, né, que não é judeu, que não veio da nação e não estudou sobre isso, não sabe o que significa o templo. E também não entende muito bem o que era o templo e para que servia, para que servia as coisas. Hoje eu vou tentar explicar para vocês, resumidamente, algumas coisas e como acontecia, tá bom? Para que vocês possam, como, né, pessoas gentias, ou às vezes até judeu que não tem essa compreensão, possa entender melhor, para podermos entender o porquê que essas coisas representam a Cristo. Não só Cristo, mas o objetivo do templo. Qual era o objetivo principal do templo? Estar no meio do povo de Deus e fazer com que o povo pudesse ter remissão de seus pecados. Esse era o objetivo principal. Representava também a presença de Deus no meio do acampamento, no meio do povo. Então, em outras palavras, Deus morando no meio do povo, por meio de um acampamento, por meio de uma tenda sagrada. E essa tenda, ela teve ali exemplos de como seria, né, a nossa relação com Deus. Vocês vão entender que ela mesma já testemunhava desde sempre o que aconteceu com a humanidade e o que aconteceria quando o Mashiach chegasse. Vamos começar. Esse santuário ou esse tabernáculo era dividido em duas partes.
Então, o tabernáculo, ele era dividido em duas partes. Então, ó, aqui eu tenho, tá? É a Bíblia Tradução do Novo Mundo. Vou dar créditos aqui. Uma nota B5, tá? Da versão de 2015. Então, você vem aqui, você vai encontrar na seção B5 toda essa informação. É interessante para você saber alguns detalhes importantes. Tabernáculo, tá? Não vamos falar do sumo sacerdote, não, só do tabernáculo. O que acontece? Aqui tem o desenho, tá? Aqui está cortado para vocês verem, mas isso aqui que era o tabernáculo. Tudo isso aqui era o tabernáculo, tá? Esse conjunto aqui todo era o tabernáculo. Então, ele era dividido em dois, tá? Então, ó, essa parte aqui para cá é uma coisa, essa parte aqui para cá é outra coisa. Essas duas partes, elas têm nome. Essa primeira parte, ela se chama Santo. Como vocês podem ver aqui, ó, é o 4, Santo. Aqui, ó, o 4. Santo. É toda essa região aqui. Aqui nesse lugar santo, você encontrava a mesa dos pães, com 12 pães. Essas mesas representam, né, a exposição do povo de Deus diante de Deus. Por isso que ela chama mesa da exposição. Se você vir aqui no 10, né, vai estar escrito exatamente isso, ó. Mesa dos pães da preposição. Se nós lermos lá no texto, vai estar exposição também. Preposição, expiação, mesmo. Preposição e exposição é a mesma coisa. Então, aqui tinha 12 pães. Cada pão representava uma tribo da nação. E ela ficava 7 dias de um sábado ao outro ali. Quando era no outro sábado, o sacerdote adentrava por essa parte. E aí ele retirava esses pães e colocavam pães novos. 7 dias os pães se renovavam. E os únicos que podiam comer desse pão eram os sacerdotes. Só que Davi e seus homens também comeram. É falado sobre isso por Jesus e também nos livros de Samuel, né? Menciona isso. Então tá, isso aqui é um item que tinha nessa primeira sala. Outro item que tinha nessa sala vai ser aqui o candelabro, que era o que? A iluminação do ambiente. Aqui nós tínhamos 7 lâmpadas. Como vocês podem ver, 7 braços, 7 lâmpadas. Então, o candelabro está descrito lá em Êxodo, capítulo 25, do 31 ao 40 e 26 e 35. Vocês podem achar referência aí, tá? Aqui você tem, olha, a planta vista de cima. Aqui você tem o pátio. E aí você tem aqui o Santo 4 e o 5, chamado Santíssimo 5. Então essa parte aqui, ó, daqui para cá, esse quadradinho aqui, que era exatamente 1/3, né? E aqui ficava 1/3, aqui ficava 2/3. Tá? Se você pegasse toda a proporção aqui, essa parte era 1/3. E essa parte aqui era 2/3. E aí você também tinha nesse compartimento aqui, é interessante porque se você pegar aqui, olha, o 9, vamos ver aqui, ó, 9, altar de incenso. Então vamos lá, Êxodo capítulo 30, do 1 ao 6, vamos dar uma lida lá, Êxodo, vou pegar só aqui nessa aqui, né, Êxodo, para não mudar as outras, Êxodo 30, aí fala assim: farás também um altar para queimares nele o incenso, de madeira de acácia o farás. Terá um côvado de comprimento e um côvado de largura, será quadrado, e 2 de altura. Os chifres formarão uma só peça com ele.
Agora o 3. De ouro puro o cobrirás, a parte superior, as paredes ao redor e os chifres, e lhes fará uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo das bordaduras, de ambos os lados, as fará nelas. Aí fala: se meterão os varais para se levar o altar. Então, para carregar tinha que, como vocês estão vendo aqui, tinha que carregar com varas. De madeira de acácia farás os varais e os cobrirá de ouro. Então eles não tinham que tocar neste altar, né? Eles carregavam por meio de varas. Porás o altar de fronte do véu, que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me avistarei contigo. Ok? Então, onde ficava ele? Porás o altar de fronte, em frente do véu que está diante da arca do testemunho. Então aqui a gente percebe, né, essa informação, olha, a localização exata de onde deveria ficar o altar, que é esse aqui, ó, em frente ao véu. O véu era a cortina, tá? Que separava um do outro. Me surgiu uma dúvida, tá? Quando eu fui ler Hebreus, vocês vão entender agora. Vamos lá. O primeiro continha o castiçal de ouro. O primeiro compartimento, tá? O primeiro continha o castiçal de ouro. Castiçal aqui, no caso, seria candelabros, tá? E uma mesa com os pães sagrados em cima. Esta parte da tenda chama-se o lugar santo. Olha que o escritor aqui do livro de Hebreus, vamos ler aqui nessa versão. Porque se construiu um primeiro compartimento de tenda em que havia o candelabro e a mesa da exposição de pães, este chamado lugar santo. Mas atrás da cortina havia um compartimento de tenda chamado Santíssimo. Este continha um incensário de ouro e a arca do pacto, toda recoberta de ouro, na qual havia o jarro de ouro com o maná e a vara de Arão que brotara e as tábuas do pacto. Então, de acordo com a descrição aqui de Hebreus, a gente vê que há uma diferença, né, da maioria dos desenhos que a gente encontra por aí. Porque de acordo com Hebreus, este altar aí, né, que se fazia sacrifícios de incenso, ele estava dentro desse compartimento. Mas a maioria dos desenhos que vocês vão procurar na internet, vocês vão achar ele fora. Porque no Velho Testamento, a descrição, né, vai ser fora, se você for analisar. Mas o escritor de Hebreus fala que estava dentro. Então aí, eu sinceramente, eu fico sem entender muito bem por que o escritor de Hebreus ele faz essa diferenciação do Antigo Testamento, tá? Eu não consegui achar nenhuma resposta até agora satisfatória. Se alguém souber, pode, por favor, me explicar, né, por que o escritor de Hebreus fala que este tabernáculo, né, tinha essa divisão. O candelabro, o pão na primeira parte do lugar santo, e depois havia a cortina atrás dela, segunda parte, chamada lugar santíssimo. Nessa parte ficava o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança.
ok? Bom, eu não quero entrar nessa discussão, tá? Qual que era exatamente o lugar que estava cada coisa e tal. Isso aí para um outro vídeo. Só para, como por honestidade mesmo que eu tô falando com vocês isso, tá? Porque na gravura aqui, olha, você vê, não é só uma, tá, gente? Qualquer gravura que vocês pegarem na internet, vocês vão achar essa distribuição aqui, olha. O altar de incenso, o candelabro e a mesa da exposição. E depois, lá dentro do lugar santo, aqui você vai ter a arca. Vocês podem pegar outras gravuras, como tem aqui, olha. Vocês vão sempre estar percebendo isso. Aqui, ó, vamos pegar uma outra gravura aqui de um outro produtor, né? Não, a mesma coisa até. Vamos aqui, ó, neste. Isso deve ser diferente. Não, parece que é a mesma coisa também, né? Este aqui, vamos ver. Olha aqui, tá vendo? Aqui, ó, com os varais, né? Então, eu tava vendo isso, achei interessante, porque o escritor de Hebreus, ele fala diferente, né, do que as gravuras que a gente tem visto por aí. E eu acredito que no Velho Testamento, né, a descrição é exatamente essa, né. Vamos pegar essa aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui você vê claramente também que o santuário, né, o altar de incenso está aqui, ó. Aqui está o candelabro e aqui está a mesa dos pães. Tá vendo? Fora da cortina. O escritor de Hebreus falou que estava dentro, né? Então, isso aí já está mostrando. Ou ele não... Alguma coisa mudou, né? Alguma coisa mudou de acordo com as representações, né? De acordo com as representações. Todas vão estar mostrando pra gente isso que eu tô falando, ó. Vamos ver essa aqui. Aqui, ó, também, tá? Vocês vão ver, tá vendo? Aqui tá. Então, nas representações que são baseadas provavelmente em Êxodo, vai estar falando assim. Mas em Hebreus o escritor fala que esse item, né, está em lugar diferente, né? Bom, vamos continuar o nosso estudo aqui. O importante é a mensagem que traz. Aí falou sobre a arca, né? O que tem dentro da arca? Vamos lá. Eu ainda preciso continuar explicando para vocês. Então, aqui, olha, você vê a mesa que nós já explicamos. Uma atividade de 7 em 7 dias ocorria aqui. Todo Shabat, o sacerdote entrava e trocava as fileiras de pães. Cada pão representava uma tribo de Israel. Então, ela estava exposta perante Adonai. E cada sábado era trocado, renovado os pães. Isso para a gente nos ensina algo interessante. Todo o Shabat era importante por quê? Porque o Shabat servia para renovar o povo de Deus, Israel como um todo, com 12 tribos. Então, ó, de 7 em 7 dias o pão era trocado. Aqui no candelabro, o que se fazia? Vamos lá. Vamos aqui na gravura. Os sacerdotes, eles entravam todos os dias, de manhã e de tarde, para poder limpar as lâmpadas e trocar o óleo. Como vocês podem ver aqui, ele tem aqui uma botija de azeite, né, de primeira prensa. Então ele limpava de manhã e de tarde. Por que de manhã e de tarde? De manhã ele colocava um azeite novo e limpava tudo, e colocava fogo, tá? Então aqui ficava com fogo. Aí quando chegava de tardezinha, o azeite já estava acabando. Então o que tinha que fazer? Renovar o azeite. Então era feito 2 vezes por dia, né? Renovava antes de escurecer. Aí esse azeite ele ficava toda a noite, no período da noite o sacerdote ia dormir, né? O tabernáculo ficava sozinho, não tinha ninguém lá dentro, e essa lâmpada ficava acesa lá dentro, entendeu?
Quando ele chegava de manhã, o azeite estava quase acabando, aí ele tinha que fazer tudo de novo. Isso aqui é chamado na Bíblia de sacrifício contínuo, tá? Sacrifício da manhã e sacrifício da noitinha. Eu tenho um vídeo no canal que explica sobre isso. Óleo, azeite e redenção. O papel de Machia como sumo sacerdote em nos limpar. Eu sugiro que vocês assistam, tá bom? Este vídeo tá lá no canal. Aqui nós estamos com o nosso canal aberto aqui. E aí você pode pegar aqui, olha. E tá aqui, ó, vídeos, tá? Playlist. Aqui você vai ter as playlists do canal. Nós estamos fazendo o estudo agora sobre Hebreus, capítulo 9, vai entrar nessa playlist. E aqui, olha, nós estamos falando desse vídeo aqui, ó. Vamos ver se a gente acha aqui para vocês. Este. Sangue, azeite e redenção. Aí eu explico para vocês exatamente o candelabro nesse vídeo, tá? Então vocês podem... e também nesses outros aqui, ó, sobre o mistério da oliveira, vocês podem também olhar, que vocês vão assistir, que vocês vão entender muitas coisas profundas, né? Do azeite, desses sacrifícios que foram feitos no passado, que prefiguravam, né, algumas coisas sobre nós hoje em dia. Então, o Ministério da Oliveira parte 1, Ministério da Oliveira parte 2 e Sangue, Azeite e Redenção. São os 3 vídeos que eu recomendo vocês assistirem, ok? Então vamos lá. Agora vocês já sabem, né, o que acontecia aqui. Todos os dias os sacerdotes eles entravam para trocar o azeite e limpar a menorá. Uma vez por semana eles trocavam os pães. E todos os dias também eles prestavam serviço de incenso. Eles faziam sacrifício de incenso, tanto de manhã quanto de tarde. Esses sacrifícios, o apóstolo João fala que representa as orações dos santos. Então o apóstolo João já dá o significado desta parte aqui, ó, tá? Que é o altar de incenso. Então o altar de incenso tem a ver com orações dos santos. O candelabro tem a ver com a igreja, né, do Senhor Machia, as 7 igrejas, e o papel de Machia de renovar o azeite, o Espírito Santo nelas. E os pães representa as 2 casas de Israel, tá? Que são renovadas em todo Shabat. Deus renova as suas 2 casas, as tribos de Israel espalhadas, ok? E o fato deles estão dentro do templo significa que Deus está perante a vista de Deus o tempo todo. São significados, tá? Que eu estou dando aqui para esses 3 elementos que estão de acordo com o Velho Testamento, né? E a visão aqui dessa gravura, não de acordo com o escritor de Hebreus, porque ele fala que essa parte está aqui dentro, tá? Mas tudo bem, vamos lá. Agora que eu já falei desses 3, nós vamos falar agora sobre essa outra coisinha que tinha lá dentro, né? Esse outro utensílio sagrado, né? Vamos dizer assim. Aí, olha, nós estamos aqui agora, eu vou pegar lá a gravura. Então, tá aqui, ó. Aqui nós temos essa aqui, ó. Então, a Arca do Pacto. A Arca do Pacto. A Arca do Pacto. Vamos conversar um pouco sobre a Arca do Pacto. A Bíblia ela dá as medidas, tá? Depois vocês podem estudar. Tinha essa vara aqui para carregá-la. Uma arca serve para guardar e proteger algo, certo? Foi dito para Moisés fazer 2 querubins em cima da arca. 2 querubins em cima da arca. Então vamos lá. O que significa o querubim? O querubim, ele é um guardião, tá? Queruv, a palavra é queruv, guardião. O que o guardião ele faz? Ele guarda. Guarda e protege. Para onde que os querubins estão olhando?
Essa gravura tá errada, tá? Os querubins estão olhando para baixo. Vamos ver se eu acho uma outra gravura aqui que esteja correta. Vamos ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Então, olha, os querubins estão olhando para baixo para o que eles estão guardando. Eles lembra quando Adão e Eva pecaram e foram expulsos do jardim? Deus não colocou 2 querubins na porta do jardim? Então eles ficavam ali em pé e havia uma espada de fogo, né? Alguma coisa parecida uma espada girando o tempo todo, não permitindo que as pessoas entrassem mais no jardim. Quer dizer, querubim na Bíblia, queruvim em hebraico, né? Significa guardiões, tá? Então é uma classe de anjos. Anjos também já é uma classe, né? Uma classe de espíritos, de seres, espírito, criaturas, espírito, né? Que eles existem para guardar, ok? Queruv, que é a palavra no hebraico. Então esses 2 querubs, eles foram colocados aí em cima do propiciatório, que é essa tampa aqui, chamado propiciatório, aonde se derramava o sangue, quando o sumo sacerdote, uma vez por ano, oferecia sacrifício por ele e por todo o pecado do povo. Dentro em cima do propiciatório havia os anjos. Em cima dos anjos havia a Shekhinah, que é a presença do Altíssimo. Havia uma luz aqui em cima, ficava o tempo todo acesa, tá? Os sacerdotes viam quando eles entravam dentro do Santíssimo, no dia da expiação, né? No dia 10 do 10º mês. Então, nesse dia era dia da expiação, então eles entravam dentro do Santíssimo uma vez no ano. E aí eles levavam o sacrifício, e aí eles viam a luz, e aí eles tinham que oferecer o sangue sobre o propiciatório, tá? Essa tampa aqui. Essa tampa aí. E dentro da arca tinha 3 itens, tá? 3 itens, né? Que na verdade era 4, mas até mais, né? Porque a gente levando em consideração que o jarro é um item e o maná dentro é outro, então tinha mais itens. Mas vamos dizer assim especificamente, por conjunto. Tinha as pedras da lei, tinha o maná e tinha o cajado de Arão. De novo, a Torá, a lei, que representava a Torá, o maná e o cajado de Arão. Quando Deus lhe propiciou, né, iniciou, vamos dizer assim, essa construção desse tabernáculo, ele disse que ele queria estar no meio do povo. A ideia era esta, no meio do povo. E aí agora vocês vão entender o que significa cada uma dessas coisas, tá bom? De acordo com a visão que eu tenho, do entendimento que eu tenho da Bíblia. A arca era feita de acácia e era revestida de ouro. Então, madeira revestida de ouro, um dos materiais mais valiosos que existe, que confere dignidade, santidade e valor. Então, a madeira sozinha, ela já era preciosa, a acácia. Mas quando você reveste a acácia com ouro, você ainda está dando mais valor a algo que já tinha valor. Por quê? Porque a madeira em si sozinha, ela podia correr o risco de definhar-se, cupim comer, molhar, empenar. Mas quando você reveste a madeira com ouro, você está revitalizando aquela madeira para ela durar para sempre. Presta atenção no que eu estou falando, que isso aqui vai fazer todo sentido daqui a pouco. Os querubins também eram de ouro e estavam olhando para baixo,
vigiando sobre aquelas coisas. Isso foi dito que são coisas que são apenas uma ilustração da realidade. Então, existiu, né? E existiu, vamos dizer assim, ainda existe, guardiões de coisas preciosas. O que guardou o povo de Deus o que guardou o povo de Deus esse tempo todo, até o Mashiach chegar? Paulo diz que é a Torá, né? A Torá é um guardião. Paulo fala que a Torá é um tutor conduzindo-nos a Cristo. Mas os profetas também levaram o povo de Israel, né? Todos os profetas, incluindo também os juízes, tá? Não estou diferenciando, colocando tudo no mesmo sentido. Juízes, reis, todos resumem em profetas. Eles também vigiaram sobre o povo de Deus, porque existia a lei, mas quem fazia cumprir a lei eram os profetas. Então, sempre entre o povo de Deus existiu 2 querubins, 2 protetores, que protegeriam o povo deles se desviarem. E aí, esses protetores, eles protegeriam o povo para que o povo tivesse, vamos dizer assim, conseguisse chegar no objetivo que Deus tinha traçado para eles, tá bom? É só uma visão. Só que esses 2 querubins aqui, eles não podem ser, né, nem profeta nem lei, porque a Torá, ela já está sendo exemplificada aqui, ó. Então, os anjos não podem ser as 2 pedras, tá bom? Então, o que significa esses anjos aí? Nesse desenho, o que Deus queria mostrar para nós quando Ele mandou desenhar, né? E Moisés fazer isso aí. Primeira coisa, você tem que entender o que significa a arca, para você entender o que significa esses querubins. E você tem que entender também os outros itens. O primeiro é fácil, né? Talvez esse é o primeiro, é o mais fácil de todos. Isso aqui representa a lei de Deus, a palavra de Deus. A palavra de Deus na Bíblia, vocês sabem que representa o quê? Eu sou a palavra. No começo era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Então, a Torá representa Jesus, Yeshua. Jesus, Yeshua, é a Torá viva, ok? A Torá viva. E primeiro foi dada por meio de mandamentos e depois ele foi escrito, tá? Como que Cristo escreveu a si mesmo, a identidade de Mashiach? Por isso que nós somos cristãos, entende? Como Jesus escreveu a identidade de Mashiach em cada um de nós? No Pentecoste, a partir de Pentecoste, ele derramou o Espírito que o Pai o deu. Então, nós recebemos o Espírito de Mashiach. Este Espírito é o que? A Torá escrita dentro de nosso ser. Depois que recebemos este Espírito, nós podemos fazer parte do corpo de Cristo. Porque nós não somos mais nós. Temos o penhor antecipado daquilo que há de vir. Aquilo que há de vir fala sobre a arca, madeira revestida de ouro. Então, a arca, é o próximo item que nós vamos falar. Embora nessa aliança Jesus estava sendo representado por 2 pedras escritas, exatamente isso, 2 pedras escritas. O trato do Mashiach na primeira aliança por meio de leis e o trato do Mashiach na segunda aliança por meio da graça. 2 pedras, 2 manifestações de Cristo. Cristo se manifestando primeiro por meio da lei escrita e depois Cristo se manifestando por meio da lei preenchida no nosso ser, no coração, nas pedras de carne. Cristo fazendo parte de nós. Isto representa estas 2 pedras, ok? Cristo dentro de seu ser. Aí tá ficando fácil, né? Tá ficando fácil. Se Cristo está dentro do seu ser,
Se Cristo está dentro do seu ser, por meio da Torá, né? Por meio da Torá viva em seu ser, do Espírito Santo, então você já sabe o que significa a arca. Por quê? Porque a pedra está dentro da arca. A arca significa você, meu querido. Você é a arca. É para você que os anjos ministram. Existem querubins que ministram a sua vida, meu querido amado. Existem querubins olhando para você o tempo todo, dentro do seu ser. Eles não conseguem ver. Eles não têm esse poder que Jesus tem, mas eles vigiam sobre você. Eles estão extremamente atentos para saber quem são os escolhidos. Eles estão extremamente voltados para proteger os escolhidos. Só que essa proteção não é uma proteção física, não é te dar dinheiro, te abençoar com dinheiro. Não, nada disso. Essa proteção é espiritual, essa proteção é a construção do seu ser em Cristo. Então, a arca representa você, e a arca representa o que você vai ser. Por enquanto, somos apenas uma arca de acácia, na carne, prontas para sermos corrompidos pela traça, pelo ferrugem, pelo cupim e pegar água, empenar, mas um dia seremos totalmente revestidos de ouro. Isso chama sobre uma realidade que fala sobre a transformação dos novos corpos, ok? A nova aliança, ela tem que ver, a velha aliança, ela já estava dando testemunho dessa nova criação, dos seres que teriam dentro de si as duas tábuas da lei, ou seja, as manifestações do Mashiach Yeshua, tanto a manifestação anterior quanto a nova manifestação. Por isso você não despreza a antiga aliança, você aprende dela, ela está dentro de seu ser. Embora algumas características da antiga você já não faz mais, mas os princípios da antiga, elas dominam sua alma e dominam seu ser. E a nova aliança da graça do Mashiach, ela te completa e te faz ser uma arca maravilhosa, onde em cima de você há a Shekhinah, a glória do Pai sobre você. Então, o Pai está dizendo, por meio desse exemplo da arca, que você teria dentro de si 3 coisas importantes. Primeiro, Mashiach. Agora vamos falar sobre o maná. Mais uma vez está falando de Mashiach. Eu sou o pão que desce do céu. E uma coisa interessante, o maná, ele estragava quando ele era pegado num dia que não deveria pegar mais. Era para pegar apenas a quantidade daquele dia. Se pegasse mais, estragava. No Shabat, não estragava. Quando as pessoas pegavam o maná para o Shabat, ele não estragava. Então, o Shabat, ele tinha o poder de fazer com que o maná ele não perecesse. Daí você vê uma outra figura de Jesus, Yeshua. Yeshua diz, eu sou o Senhor do sábado. Então o Senhor Yeshua, ele tem o poder de fazer com que coisas perecíveis que nos alimentam possa durar para sempre. Este maná, ele nunca estragou. Então, ele é a própria manifestação, o exemplo de Mashiach que desceu do céu. João capítulo 6, o próprio Jesus ele fala que eu sou o pão que desce do céu para vos dar vida. Então o maná que está guardado aí também representa Jesus. Só que ao passo que a lei, as 2 pedras, elas representam tanto a velha aliança quanto a nova aliança, o trato antigo como o trato novo que o Messias tem com você, você guarda a lei de Deus em seu coração. Quando fala do jarro de maná, ele está falando não da lei especificamente, mas ele está falando do próprio Mashiach morando em seu ser. Tá? O Mashiach morando dentro de seu ser. Como que isso acontece? Por quê? Porque você come dos emblemas, certo?
E ele disse que o pão significa seu corpo, que seria dado em nosso benefício, como também o vinho, seu sangue. Então, todos os participantes do corpo de Mashiach, que declara a sua vinda até que ele venha, anuncia a sua chegada até que ele venha, tem que se santificar com o verdadeiro maná, sem fermento, que caiu do céu para nos dar vida. Então, aí na arca, está testemunhando de o que seria o processo de adoração no futuro. Estava escondido, sempre escondido. Por que as pessoas não entendiam? Porque havia querubins guardando esses segredos. Hoje o Espírito Santo tem nos revelado, por meio dos estudos, por meio da palavra, o significado de cada uma dessas coisas. Então, o Mashiach vivendo dentro de você, você fazendo parte do Mashiach, no mesmo pão, no mesmo maná sagrado. Para isso, é necessário ter o mesmo princípio do Mashiach, que é as mesmas leis que o Mashiach segue. E essa lei, elas foram dadas pelo Pai, entende? Então, o Mashiach é a Torá, porque o Mashiach é a lei do Pai, a personificação viva da lei do Pai. É o ser que mais representa a lei do Pai em vida. Então, o Mashiach representa essas duas tábuas, no seu trato passado como no seu trato futuro. Aí está falando de legislação, de lei, de regulamento, de forma de agir. No maná, aqui está falando da provisão do Mashiach de ter descido como vida para nós, de ter morrido por nós. E por último, agora vamos falar sobre o cajado. O cajado de Arão, ele representa a ressurreição, porque ele é feito de uma madeira, né? E aí essa madeira já estava seca. E aí da madeira brotou um ramo, certo? Lembrando também que cajado na Bíblia, ela tem um significado, que é o que? Poder, certo? Até mesmo a palavra El é exatamente Aleph Lamed, tá? O Lamed aqui é cajado. Cajado significa poder, tá? Então, o cajado de Moisés, cajado de Arão, ele representa a escolha de Deus para o sacerdócio. Lembra-se que havia se questionado quem seria o sacerdote. Deus ele mandou que todos cortassem os seus cajados, deixassem secar, né? E aí o cajado que brotara seria o escolhido. Então, esse cajado, ele representa a escolha de Deus em fazer com que algo morto retorne à vida, por fazer um cajado morto brotar. Isso aqui está falando sobre o poder da ressurreição e da nova vida que temos em Cristo. E tudo isso tem a ver com a escolha de Deus de fazer tudo isso acontecer. 3 coisas maravilhosas que tem dentro da arca. E a arca, meu querido, é você. A arca é você. Você é a arca de ouro. E você percebe claramente que você é a arca de ouro guardado por querubins, com o Pai aqui em cima e Jesus aqui embaixo. Jesus sendo representado por várias coisas. Aqui também esse cajado representa Jesus, Yeshua. Morreu e ressuscitou e foi escolhido pelo Pai como sacerdote. A arca é você. Por que vocês acham que o sangue era derramado aqui nessa tampa propiciatória? Essa tampa propiciatória é seu corpo pecaminoso, que deve receber o sangue para ter perdão. 4 chifres. 4 chifres. Representa os 4 cantos da humanidade. A humanidade em geral. Todos nós precisamos da redenção. Chifre também tem a conotação de governo ou de nação, tá bom? Tem uma passagem que fala, né, em Zacarias, que o profeta ele vê 4 chifres e aí ele pergunta: o que significa esses 4 chifres? Aí o anjo explica para ele assim: esses 4 chifres são todas as nações que os espalharam. Então chifres é nações também, não só governos.
Então, 4 chifres para representar isso, que é toda a humanidade, toda a humanidade. E o sacerdote tinha que pingar o sangue sobre a tampa, que representa nosso corpo externo. O que as pessoas não conseguem ver no lado de fora. E quando Jesus morre, ele derrama seu sangue sobre cada um de nós, para que fosse possível que existisse dentro de nós as 2 tábuas, o cajado e o maná. Somente assim podemos conseguir o perdão. E é disso que o livro de Hebreus fala. Vamos lá. Sobre a arca ficavam os querubins da glória divina, cuja sombra se estendia por cima do lugar de expiação. Mas agora não é momento de explicar essas coisas em detalhes. Eu expliquei para vocês essas coisas em detalhes, embora o escritor de Hebreus não faça isso, tá? Então vamos lá. Depois de se terem construído estas coisas deste modo, os sacerdotes entram sempre no primeiro compartimento, a tenda, para realizar os serviços sagrados. Quais são os serviços sagrados? Sacrifício da manhã, sacrifício da noitinha, troca de azeite e sacrifício de incenso. Mas no segundo compartimento, só o sumo sacerdote entra uma vez por ano. Então, é no dia da expiação, né? Não sem sangue, ou seja, então não podia entrar sem sangue. Tinha que entrar com sangue, que ele oferece por si mesmo e pelos pecados de ignorância do povo. Vamos ler aqui agora na vila. O Espírito Santo, olha só, utiliza tudo isso para nos mostrar que, sob o sistema antigo, o povo comum não podia entrar no Santo dos Santos, enquanto ainda estava em uso o primeiro compartimento e o antigo sistema que ele representa. Então, somente o sumo sacerdote tinha acesso a Sheriná. Somente os sumos sacerdotes... Veja bem, aqui o escritor está dizendo que o Espírito Santo nos ensina, nos ilustra por meio disso. A questão do sacerdote entrar apenas uma vez no ano perante Sheriná, perante a tenda, né? Entrava no lugar mais escondido da tenda e oferecia sacrifício pelos seus pecados e do povo. Somente o sumo sacerdote tinha acesso a Deus. Ele fazia isso em nome do povo, digamos assim. O Espírito Santo se utiliza dessa ilustração para nos mostrar que o caminho para o lugar santíssimo não havia sido aberto enquanto a primeira tabernáculo continuava em uso. Ou seja, ninguém poderia ter um relacionamento verdadeiro com Deus enquanto Jesus Cristo não viesse e fizesse o sacrifício maior. Compreende? Eles viviam num regime em que eles precisavam ser lembrados diariamente do que Jesus iria fazer por eles. Então, todos aqueles atributos relacionados ao tabernáculo e seus sacrifícios era apenas um testemunho, um aviso do que o Mashiach faria. E antes de Mashiach chegar, ninguém tinha um relacionamento verdadeiro com Deus, pois eles ainda não poderiam ser aquela arca escondida atrás das cortinas. E não poderiam ter aqueles itens que estavam dentro da arca, que os querubins tanto vigiavam. Quando o primeiro cai, quando o Mashiach morre, a cortina é rasgada, mostrando assim que o sacrifício foi aceito por Deus. Agora, todos aqueles que exercem fé em Mashiach poderiam ter um livre acesso com o Criador. Esta é uma ilustração que aponta para tempos presentes, pois as ofertas e os sacrifícios que os sacerdotes apresentam não pode criar no adorador uma consciência totalmente limpa. Então, aquilo que eles faziam no passado não tinha como criar no adorador uma consciência limpa.
ou purificá-los dos seus pecados. Era apenas uma borrachinha, né? Vamos dizer assim. Tratava-se apenas de alimentos, bebidas e várias cerimônias de purificação. Eram regras externas, válidas apenas até que se estabelecesse um sistema melhor. Qual que é o sistema melhor? Cristo, o sacrifício perfeito. Aqui está falando do dia da expiação, tá, gente? Quando vocês leem essa passagem, porque no dia da expiação tinha vários rituais de purificação, batismo, né? Que era a lavagem do sacerdote, aí ele oferecia o sacrifício, aí depois tinha que se lavar de novo, vestir a roupa sacerdotal, tirar a roupa sacerdotal, vestir a roupa sacerdotal, entrar no santuário, oferecer o sacrifício, sair, trocar a roupa sacerdotal, né? Oferecer o sacrifício, se banhar, vestir a roupa. Era uma sequência. Um dia eu vou fazer a sequência das coisas que acontecia no dia da expiação, quando eu fazia o estudo das festas. Então essas coisas tratavam de várias bebidas e alimentos, cerimônias de purificação. Eram regras externas, válidas apenas até que se estabelecesse um sistema melhor. Então quando se estabelece um sistema melhor, é chegado ao fim o sistema antigo. Por quê? Porque a realidade estava sendo bem exposta. Aquilo ali era um testemunho da realidade. O que estava acontecendo era um aviso. Quando a realidade chegasse, não era mais necessário essa representação, porque a realidade já chegou. Então vamos ler. Cristo se tornou sumo sacerdote de todos os benefícios agora presentes. Ele entrou naquele tabernáculo maior e mais perfeito nos céus, que não foi feito por mãos humanas, nem faz parte deste mundo criado. Então, aqui algumas pessoas elas entendem como sendo referência aos céus, né? Também pode ser sim, né? Uma referência de quando Jesus se apresentou aos céus, né? Nos céus, perante a pessoa de Deus. Mas eu entendo também que aqui tem uma mensagem um pouco mais profunda, né? Quando Cristo se tornou sumo sacerdote de todos os benefícios agora presentes e entrou naquele tabernáculo maior, o tabernáculo maior eu entendo aqui que é o novo corpo que Jesus recebeu. Entendeu? Esse corpo que Jesus Cristo recebeu, não que ele perdeu o seu antigo, ele ressuscitou com o seu antigo. Ele foi revestido, né, com um novo tabernáculo, entende? Ele morreu, o corpo dele foi ressuscitado, então ele revive com aquele corpo carnal. Mas ao mesmo tempo ele é exaltado, glorificado, né? E recebe um corpo indestrutível. Este corpo indestrutível, né, que veio para restaurar a vida naquele corpo morto, que não pôde ser deteriorado, né? Por que ele não foi deteriorado? Porque Deus tinha plano, né? O Machia é o mesmo. Ele falou: toquem em mim, veja que eu sou o mesmo. Então não é um outro Machia, entende? A ressurreição dele aconteceu de forma correta. O corpo morto veio a tomar vida novamente. Só que a diferença é que ele foi exaltado, ele recebeu glória. Só que isso aconteceu um pouco depois, porque quando ele se encontra com uma das mulheres, ele fala: não toque em mim, porque eu ainda não fui ao seu pai e meu pai, seu Deus e meu Deus. Vai aos meus irmãos. E quando ele chega depois, mais tarde, né, exatamente na festa das primícias, ele se apresenta ao povo, ali ele aceita ser tocado. Por quê? Porque a mulher não podia tocá-lo, porque o corpo dele era o sacrifício vivo, não estava mais morto, né? As feridas, o corpo dele, aquele corpo dele foi apresentado a Deus. Ele se apresentou a Deus, que ele é o cordeiro, né? Morto, mas revivificado. E aí quando ele se apresenta a Deus, ele é tomado de poder. Ou seja, Cristo, no entanto, quando Cristo veio como sumo sacerdote das boas coisas que se realizaram por intermédio da tenda maior e mais perfeita, não feita por mãos, isso é, não desta criação, ele entrou no lugar santo. Não com sangue de bodes e com novilhos, mas com seu próprio sangue. E uma vez para sempre obteve para nós um livramento eterno. Ou seja, é complexo isso que eu estou falando, mas o próprio Jesus, ele morre, depois ele é ressuscitado pelo Pai,
o Pai o glorifica aos céus. Quando ele recebe essa glorificação, ele é como se ele entrasse na tenda maior e mais perfeita, não feitas por mãos, não desta criação. É uma tenda que o próprio Deus construiu para o Mashiach após ele ter sido ressuscitado. É como se o Mashiach tivesse sido o primeiro a receber o galardão da tenda maior. A mesma tenda que nós esperamos, pois temos a mesma cidadania de Cristo. Isso é profundo, não é todas as pessoas que vão entender. Então, quando fala que Jerusalém é nossa mãe e ela é celeste, está falando sobre esta habitação, esta tenda, este tabernáculo. E Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, né? Se essa tenda, esse tabernáculo, ele se dissolver, temos um tabernáculo nos céus. Temos um palácio nos céus. Não feito por mãos, mas pelo próprio Deus. É a mesma coisa que está sendo falada aqui. Então, embora alguns a grande maioria vai interpretar o texto assim, né? Jesus chegando nos céus. Sim, também, né? Claro, tem que ter o céu, porque o Pai mora no céu. Então o Filho, ele ressuscita na terra e em algum momento ele sobe aos céus. Porque ele fala isso com a Maria. Ele fala que ele ainda não tinha ido ao Pai, né? E depois de certo tempo ele chega aos discípulos e ele se permite tocar. E ele fala, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Então, em algum momento entre o encontro que ele teve com a mulher até na tardinha, quando ele apresentou aos discípulos, ele foi aos céus e foi glorificado. E recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. E uma vida indestrutível. Ok? Isto é a tenda maior e mais perfeita, não feitas por mãos, não desta criação. Aí continua, pois se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergida sobre os aviltados, santifica até a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, o qual por intermédio do Espírito Eterno se ofereceu a Deus sem mácula, purificará as nossas consciências de obras mortas, para que prestemos serviço sagrado ao Deus vivente? Como havia aquele ritual da bezerra vermelha, em que eles queimavam a bezerra e o sangue dela, né, era aspergido, né, queimavam as cinzas e misturava com a água, e aí purificava tudo com seu sangue, sua cinza. Então aqui está falando sobre Jesus, sua morte. Um Espírito eterno se ofereceu uma vez para sempre, sem mácula, sem qualquer tipo de pecado. Este sim purifica nossas almas de obras mortas, para que podemos ser vivos novamente para com Deus. Ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício perfeito. Pois, com a ajuda do Eterno Espírito Santo, Cristo de bom grado entregou-se a Deus para morrer pelos nossos pecados. Ele que era perfeito, sem uma única falta ao pecado. De modo que é por isto que é mediador de um novo pacto, a fim de que, por ter havido uma morte para o seu livramento, por meio de resgate das transgressões sobre o pacto anterior, os chamados recebessem a promessa da eterna herança. Vamos ler nessa Bíblia aqui. Cristo veio como este novo acordo para que todos os que são convidados possam vir e possuir para sempre todas as maravilhas que Deus lhe prometeu, porque Cristo morreu para livrá-los do castigo dos pecados que eles tinham cometido enquanto ainda estavam debaixo daquele sistema antigo. Então todos os que estão debaixo do antigo sistema, eles estão sob reprovação, entende? Você precisa entrar sobre o novo sistema. Qual é o novo sistema? É a graça de Cristo em sua vida, a reconciliação de Deus por meio do sacrifício de Jesus Cristo, que foi um presente para nós, não merecíamos. Foi algo melhor, foi feito por nós. Então, vivemos hoje numa nova aliança, ok? Nova aliança, promessas melhores. Nova aliança, promessas melhores.
Pois onde há um pacto, precisa ser provida a morte do pactuante humano. Agora, se alguém morrer e deixa um testamento, uma relação de coisas a serem doadas a determinadas pessoas, quando ele morrer, ninguém recebe nada até provar-se que a pessoa que escreveu o testamento está morta. Ou seja, o sacrifício de Jesus, ele é uma averbação dos direitos que todos nós recebemos, que foram prometidos a Abraão. Enquanto Cristo não morresse, não poderia estar válido as promessas feitas por Abraão. Ok? As promessas feitas a Abraão, elas não estavam ali válidas enquanto o pactuante humano estivesse vivo. Enquanto Jesus estivesse vivo, como falou aqui nessa Bíblia Linguagem de hoje, não tinha como ninguém revogar as bênçãos. Entende? Quando Cristo morre, todos podemos revogar as bênçãos que eram de Abraão e seus filhos. Pois onde há um pacto, precisa ser provida a morte do pactuante humano. Agora, alguém morrer e deixar um testamento, uma relação de coisas a serem doadas a determinadas pessoas quando ele morrer. Ninguém recebe nada até provar-se que a pessoa que escreveu está morta. O testamento só começa a ter efeito depois da morte da pessoa que o escreveu. Enquanto ela ainda estiver viva, ninguém pode usá-lo para obter nenhuma daquelas coisas que ela lhe prometeu. É por isso que o sangue foi salpicado, como prova da morte de Cristo, assim mesmo que aquele primeiro acordo estivesse em vigor. Então, assim, aqui está falando de uma coisa crossover, tá? Tá falando uma coisa de crossover aqui. O sangue foi salpicado na antiga aliança, já mostrando o que fim daria com o Cordeiro, no Jesus, Yeshua. Entendeu? Por conseguinte, tampouco o pacto anterior foi inaugurado sem sangue. É por isso que até mesmo a primeira aliança foi sancionada com sangue. O motivo da primeira aliança ser sancionada por sangue é porque indicava que a segunda aliança, a nova aliança, também envolveria sangue precioso derramado. Veja como que isso aconteceu na antiga aliança. Pois, quando todo o mandamento, segundo a lei, tinha sido anunciado por Moisés a todo o povo, ele tomou o sangue de novilhas e de bodes com água, e lã, escarlate e isopo, e aspergiu o próprio livro e todo o povo, dizendo: Este é o sangue do pacto que Deus preceitou para vós. Veja que o Moisés, ele leu todos os mandamentos, depois ele, com isopo, né, que era uma planta esponjosa, lã, escarlate, que representa o pecado, que a lã é branca, né? Lã escarlate representa o pecado. Então, sangue de bodes com água, e lã escarlate, e isopo, e aspergiu o próprio livro e todo o povo. Até mesmo o livro da lei, ele teve que ser purificado, os utensílios tinham que ser purificados. Havia um ritual de purificação do próprio tabernáculo, por causa do pecado do homem que maculava tudo. Então o próprio tabernáculo precisava passar por um ritual de purificação. E este ritual envolvia isopo, sangue, água, e era aspergido sobre o livro e todo o povo, para que todos pudessem ser santificados por esses métodos. Dizendo: Este é o sangue do pacto que Deus preceituou, ou Deus fez como uma aliança para vocês. Sangue do pacto. Então, houve sangue derramado no primeiro pacto e também haveria sangue derramado e aspergido no segundo pacto. E ele aspergiu igualmente com sangue a tenda e todos os vasos do serviço público. Aqui está falando da santificação dos itens do tabernáculo. Precisavam ser purificados por causa do pecado do homem. Lembrando que esses itens representam coisas, como vocês estão vendo nesse estudo, representa a gente, né? Facetas da igreja de Cristo. As 12 tribos de Israel espalhadas, 2 casas de Israel, o seu coração. Essas coisas todas representavam coisas atuais, e Cristo sendo derramado em você, seu sangue sendo derramado em você.
Aqui diz, sim, quase todas as coisas são purificadas com sangue. Segundo a lei, a menos que se derrame sangue, não há perdão. Segundo a lei, tinha que ter derramamento de sangue. Por isso, seguindo a lei, Cristo veio e derramou seu sangue. Porque ele tinha que cumprir a lei. Não era possível ele salvar a humanidade descumprindo a lei. Então ele teve que cumprir a lei, teve que derramar seu sangue. Por isso era necessário que as representações, olha aqui, representações típicas das coisas nos céus, quer dizer, Jesus, né, estava nos céus, fossem purificadas destes meios. Mas as próprias coisas celestiais, com sacrifícios melhores que tais sacrifícios. Então, gente, aqui não está falando do templo espiritual nos céus, está falando de Jesus. Porque Jesus ele foi purificado por meio de sua própria morte. Hebreus fala que ele recebeu aperfeiçoamento por meio de sua morte. Tá vendo? As próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores que tais sacrifícios. Então, lá no céu não tinha nada que precisava de ser santificado, entende? Não tinha nada, tudo é santo nos céus. Você acha que o templo, as coisas lá teve que passar por um sacrifício? Não, entende? Aqui está falando de Jesus, que representa a tenda maior, que representa o sacrifício maior, que representa o sacerdócio maior. Então, esse sacerdócio celestial que tanto falam pelas igrejas, que acham que tem um templo lá no céu, tudo isso é tipo de Jesus, de Yeshua. Como ele assume o poder de Salvador da humanidade. Então, por meio dessas ilustrações do passado, aconteceu a morte do Senhor Machia para nos mostrar como seria. Aí vamos lá. Porque Cristo entrou não no lugar feito por mãos, que é uma cópia da realidade, mas do próprio céus, para aparecer agora por nós perante a pessoa de Deus. Sim, aqui está falando realmente de Cristo ter ido aos céus e se apresentar perante a pessoa de Deus, tá bom? Nem é próprio que ele se ofereça muitas vezes, como de fato o sumo sacerdote entra de ano em ano no lugar santo com sangue que não é seu próprio, senão teria que sofrer muitas vezes desde a fundação do mundo. Então, se Jesus tivesse que oferecer seu sacrifício, como os sacerdotes fazem na antiga aliança, ele teria que começar fazendo isso desde a fundação do mundo. Compreende? Mas o sacrifício de Cristo é eterno. Ele não precisa passar por esse sacrifício vez após vezes para a remoção de nossos pecados, pois uma só vez foi necessário o grande sacrifício. Todos os sacrifícios que aconteceram no passado estavam mostrando que haveria um grande e único sacrifício. Isto é comparado com a morte humana. Da mesma forma que o animal era sacrificado, Jesus seria sacrificado. Da mesma vez que Jesus Cristo seria sacrificado uma vez, assim também é o homem. E assim como está reservado aos homens morrer uma vez para sempre, mas depois disso o julgamento, assim também foi oferecido Cristo uma vez para sempre, para levar os pecados de muitos. E na segunda vez que ele aparecer, será a parte do pecado e para os que seriamente o procuram para a sua salvação. Então, aqui nos testemunha que, como o ser humano é destinado a apenas uma morte, em exceção de alguns, como Lázaro, né, e outros que ressuscitaram, tiveram essa experiência, tiveram duas mortes, tá? Mas a grande maioria de nós vai ter apenas uma morte. Depois disso, um julgamento, certo? E aqui está dizendo que do mesmo jeito que a humanidade foi sentenciada a uma morte e depois o julgamento, aqui também Jesus foi sentenciado a uma morte. E depois disso, ele vem para fazer o quê? Julgamento e salvação. O ponto de esperança aqui do capítulo é exatamente esse versículo, tá vendo? Aqui menciona para nós que a segunda vez que ele aparecer, aqui está falando da segunda vinda do Senhor Jesus, né? Do Senhor Machia. Aqui, ó.
segunda vez que ele aparecer. Porque a primeira vez ele apareceu, né? A primeira vez que ele apareceu, ele morreu. A segunda vez que ele aparecer, ele não vai morrer. Porque ele já morreu uma vez para sempre. Entendeu agora? A primeira vinda de Jesus estava relacionada com a morte. É o que a maioria dos judeus não entendem. A primeira vinda de Jesus estava relacionada com a morte. Para resolver assuntos de morte. Para resolver assuntos de pecado. Para resolver assuntos de reconciliação. A segunda vez que ele vem é para o julgamento e para a salvação dos santos. E a segunda vez que ele aparecer será visível como a primeira vez que ele apareceu. Entende? Ele virá de novo. Ele virá de novo. Porém, não para tratar com os nossos pecados novamente. Ele já tratou, ele já morreu, ele já nos purifica desde sua morte. Ele tem um trabalho sacerdotal para conosco, de aproximação, reconstrução, restauração. A segunda vez que ele aparece de novo, já não é mais tempo para lidar com restauração de pecados. É para a restauração eterna dos salvos e para o julgamento eterno dos condenados. Então, o livro de Hebreus, capítulo 9, ele é maravilhoso porque ele fala de coisas passadas, fala da arca, fala dos utensílios, fala do sacerdócio, fala do trabalho sacerdotal de Cristo, fala que tudo aplica-se a Jesus e fala que ele voltará novamente. É um dos capítulos que eu mais gosto. Aqui, qualquer um que estudar a Bíblia com carinho vai perceber o grande amor que o Pai tem por todos nós. Quando ele escondeu coisas incríveis no passado, estava na cara do povo o tempo todo, mas ninguém entendia a grandiosa promessa de sermos revestidos com ouro, de termos em nós o maná escondido, o próprio Mashiach vivendo em nós por meio de seu Espírito. A esperança da ressurreição, um brotar de novo, um cajado morto brotando vida, a nova ressurreição. E também as tábuas, a Torá, a lei de Deus escrita em nossos corações, nos remetendo a Jesus e seu trabalho de sacerdote, seu sangue sendo derramado no propiciatório, sobre nossas almas, sobre nossos corpos, lavados do sangue do Senhor Jesus. A arca do pacto, ela nos ensina muitas coisas profundas sobre o nosso relacionamento com Deus. E se era assim, como nós lemos no começo, assim é hoje. Tem que ser assim. Você não consegue salvação de outra maneira. Você não consegue reconciliação de outra maneira. Você não consegue perdão de outra maneira. Como a primeira aliança era regida de regras, a segunda aliança também é regida de regras. E qual é essa regra? Jesus morreu para te salvar de seus pecados. Acredite nisso. Seja lavado pelo sangue do Senhor Jesus. Se transforme em uma arca da aliança viva. Tenha os querubins de Deus olhando para você e te guardando de todas as coisas ruins. Que a palavra do Eterno seja dentro do seu ser, as duas tábuas. Que o cajado de Arão que brotara seja sua esperança de poder e de ressurreição. Que o maná escondido, o pão que desceu do céu, viva sobre a sua tenda, sobre seu ser. Que você, que é uma representação do tabernáculo de Deus, que é uma representação do candelabro, que é uma representação da mesa dos pães, que é uma representação do altar de sacrifício, de incenso, que são suas orações. Que a sua adoração não se limite à religião, não se limite
a homens, que você adore o verdadeiro Deus no seu templo. E é aonde Deus quer habitar com a sua Shekinah. No lugar mais recôndito do tabernáculo havia uma luz que brilhava. E Deus sempre tencionou viver no coração do homem, mas o coração era de pedra, por isso que tinha aquela tampa de propiciatório. Um coração que não deixava entrar a luz de Deus. E nenhum homem tinha acesso a Shekinah. Quando Cristo morre, as cortinas se rasgam para você também. A partir de agora, meu irmão, você não precisa mais de que nenhum sacerdócio humano ele esteja entre vocês e seu Deus. Você não precisa de rituais humanos para te levar perante Deus. Você não precisa de intercessores humanos para te aproximar de seu Deus. Você tem em seu coração os verdadeiros itens da adoração. Você tem um sumo sacerdote que, como estudamos nos outros estudos, a maneira de Melquisedeque, grandioso, glorioso, poderoso, maravilhoso conselheiro e príncipe da paz, sobre você. Então não desperdice as chances que você tem de ser templo de Deus, templo do Espírito Santo. Que essas palavras desse estudo enriqueça a sua vida com o espírito de Adonai, com o espírito do Mashiach. Amém.